Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas antes mostre. Capítulo 8. Planejamento organizado. A cristalização do desejo em ação. O 6º passo rumo à riqueza. Você aprendeu que tudo que criamos ou adquirimos começa em forma de desejo. Na primeira volta de sua jornada, o desejo é levado de abstrato a concreto na oficina da imaginação, onde os planos para sua transição são criados e organizados. No capítulo 3, Desejo, você foi instruído a seguir 6 etapas práticas e definidas para começar a traduzir o desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Uma das etapas que você deve cumprir é a formação de um plano ou planos definidos, práticos, por intermédio dos quais essa transformação possa ser feita. Seguem as instruções básicas para fazer planos práticos. Alice a um grupo de tantas pessoas quantas possam ser necessárias para a criação e a execução de seu plano ou planos para acúmulo de dinheiro, utilizando o princípio do Mastermind. Essa instrução é absolutamente essencial. Não deixe de cumpri-la. A aliança de Mastermind é formada por 2 ou mais mentes trabalhando ativamente juntas em perfeita harmonia rumo a um objetivo comum. Esse conceito foi apresentado no capítulo 6, Conhecimento Especializado, e é descrito com mais detalhes no capítulo 11, O Poder do Mastermind. Antes de formar sua aliança de Mastermind, decida quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros de seu grupo em troca de cooperação. Ninguém vai trabalhar indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente deve solicitar ou esperar que outra trabalhe sem compensação adequada, embora esta nem sempre ocorra em forma de dinheiro. Reúna-se com os membros do seu grupo de Mastermind pelo menos 2 vezes por semana e mais frequentemente, se possível, até ter aperfeiçoado o plano ou os planos necessários para o acúmulo de dinheiro. Mantenha perfeita harmonia entre você e todos os membros de seu grupo de Mastermind. Se não cumprir esta instrução ao pé da letra, pode contar com fracasso. O princípio do Mastermind não funciona onde não prevalece a perfeita harmonia. Mantenha-se atento aos seguintes fatos. Você está envolvido em um empreendimento muito importante para você. Para ter certeza do sucesso, precisa ter planos impecáveis. Você deve contar com a vantagem da experiência, educação, habilidade inata e imaginação das outras mentes. Assim tem sido feito por cada pessoa que acumulou uma grande fortuna. Nenhum indivíduo tem experiência, educação, habilidade natural e conhecimento suficientes para garantir o acúmulo de uma grande fortuna sem a colaboração de outras pessoas. Todo plano que você adotar para ganhar dinheiro deve ser uma criação conjunta de todos os membros do seu grupo de Mastermind. Você pode criar os próprios planos no todo ou em parte, mas providencie para que esses planos sejam verificados e aprovados pelos membros de sua aliança de Mastermind. Se o primeiro plano não der certo, tente outro. Se o primeiro plano que você adotar não for bem-sucedido, substitua-o por um novo plano. Se o novo plano não funcionar, substitua-o por outro e assim por diante, até encontrar um plano que funcione. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa, pela falta de persistência na criação de novos planos para substituir aqueles que falharam. A pessoa mais inteligente na vida não consegue ter sucesso ao acumular dinheiro ou em qualquer outro empreendimento sem planos práticos e viáveis. Não se esqueça disso e lembre-se quando seus planos falharem, que a derrota temporária não é um fracasso permanente. Isso significa apenas que seus planos não eram sólidos. Crie outros planos. Comece tudo de novo. A derrota temporária deve significar apenas uma coisa: a certeza de que tem algo errado em seu plano. Milhões de pessoas passam a vida toda na miséria e na pobreza porque não têm um plano sólido para acumular uma fortuna. Sua conquista só pode ser tão boa quanto os planos que você faz.
Você não estará vencido enquanto não desistir dentro de sua cabeça. James J. Hill, que foi o maior de todos os construtores de ferrovias, sofreu uma derrota temporária quando tentou levantar o capital necessário para construir a Great Northern Railroad do leste a oeste, mas transformou a derrota em vitória com novos planos. Henry Ford encarou derrotas temporárias, não só no início da carreira automobilística, mas também depois de ter percorrido um longo caminho até o topo. Mas também criou novos planos e seguiu marchando para a vitória financeira. Vemos pessoas que acumularam grandes fortunas, mas muitas vezes reconhecemos apenas o triunfo e ignoramos as derrotas temporárias que tiveram de superar antes de chegar lá. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar acumular uma fortuna sem experimentar derrotas temporárias. Quando a derrota vier, aceite-a como um sinal de que seus planos não são sólidos. Reconstrua esses planos e volte a navegar em direção ao seu objetivo. Se desistir antes de alcançar o objetivo, você é um desistente. Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Escreva esta frase em um pedaço de papel com letras de 3 centímetros de altura e coloque onde você possa vê-lo todas as noites antes de dormir e todas as manhãs antes de trabalhar. Quando começar a selecionar membros para seu grupo de mastermind, escolha aqueles que não levam a sério a derrota. Algumas pessoas acham erroneamente que só o dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo transmutado em seu equivalente monetário por meio dos princípios neste livro é como o dinheiro é feito. Dinheiro por si só não é nada além de matéria inerte. Não pode se mover, pensar ou conversar, mas pode ouvir quando alguém que o deseja o chama. O planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento destinado a acumular riqueza. A seguir, instruções detalhadas para aqueles que devem começar a acumular riqueza vendendo serviços pessoais. Você vai se sentir animado por saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram com a venda de serviços pessoais ou de ideias. Quando pensa nisso, o que mais, exceto ideias e serviços pessoais, você pode dar em troca de riqueza se não tem produtos ou propriedades? Líderes e seguidores. Falando de maneira geral, existem 2 tipos de pessoas no mundo. Um tipo é conhecido como líderes e outro como seguidores. Decida logo no início se você pretende se tornar um líder em sua vocação escolhida ou se vai continuar sendo um seguidor. A diferença de compensação é enorme. O seguidor não pode esperar ganhar tanto quanto um líder, embora alguns seguidores cometam o erro de pensar que deveriam. Não é desgraça ser seguidor. Por outro lado, não é mérito permanecer seguidor. A maioria dos grandes líderes começou como seguidor. Eles se tornaram grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com poucas exceções, a pessoa que não pode seguir um líder de maneira inteligente não pode se tornar um líder eficiente. A pessoa capaz de seguir um líder de forma mais eficiente é, em geral, a pessoa que progride mais rapidamente para a liderança. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, inclusive a oportunidade de adquirir conhecimento com o líder. Os principais atributos da liderança. Seguem importantes fatores de liderança. 1. Coragem inabalável, baseada no conhecimento de si mesmo e de sua ocupação. Nenhum seguidor deseja ser comandado por um líder que não tem autoconfiança e coragem. Com certeza, nenhum seguidor inteligente será comandado por esse líder por muito tempo. 2. Autocontrole. A pessoa que não consegue se controlar jamais poderá controlar os outros. Autocontrole é um exemplo forte para seus seguidores e será seguido pelos mais inteligentes. 3. Senso de justiça aguçado. Sem senso de justiça, nenhum líder pode comandar e manter o respeito de seus seguidores. 4. Decisão firme. Aqueles que hesitam ao tomar decisões mostram que não têm certeza de si e, portanto, não podem liderar outras pessoas com sucesso. 5. Planos definidos. Líderes bem-sucedidos devem planejar o trabalho e trabalhar seus planos.
Líderes que atuam por adivinhação, sem planos práticos e definidos, são como um navio sem leme. Mais cedo ou mais tarde vão bater nas pedras. 6. O hábito de fazer mais do que aquilo que é pago. Uma das penalidades da liderança é a necessidade de os líderes fazerem voluntariamente mais do que exigem de seus seguidores. 7. Personalidade agradável. A liderança exige respeito. Os seguidores não respeitarão um líder que não tenha notas altas em todos os quesitos de uma personalidade agradável. 8. Solidariedade e compreensão. Líderes bem-sucedidos devem ser solidários com seus seguidores. Além disso, devem compreendê-los e seus problemas. 9. Domínio dos detalhes. A liderança bem-sucedida exige domínio dos detalhes da posição de líder. 10. Disposição para assumir total responsabilidade. Os líderes bem-sucedidos devem estar dispostos a assumir a responsabilidade pelos erros e deficiências de seus seguidores. Se um líder tenta transferir essa responsabilidade, não permanecerá sendo líder. Se um de seus seguidores cometeu um erro ou é incompetente, você deve considerar que a falha é sua. 11. Cooperação. O líder de sucesso deve entender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir os seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder e poder exige cooperação. Existem duas formas de liderança. A primeira e de longe a mais eficiente é a liderança por consentimento e com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e a simpatia dos seguidores. A história está cheia de evidências de que a liderança pela força não se sustenta. A queda e o desaparecimento de ditadores e reis são significativos. Isso indica que as pessoas não vão seguir indefinidamente a liderança forçada. Napoleão, Mussolini e Hitler foram exemplos de liderança pela força. Sua liderança passou. Os seguintes nomes também podem ser adicionados à lista: Idi Amin, Francisco Franco, Saddam Hussein, Ferdinand Marcos, Slobodan Milosevic, Juan Perón, General Augusto Pinochet, Pol Pot, General Suharto, líderes talibãs no Afeganistão, Marechal Josip Broz, Tito, Joseph Stalin e líderes subsequentes da União Soviética, Alemanha Oriental e outros países do bloco comunista. Aqueles que permanecem veem seu poder se desgastar e escapar. A liderança por consentimento dos seguidores é a única que consegue se sustentar. As pessoas podem seguir a liderança forçada temporariamente, mas não farão de boa vontade. Líderes de sucesso vão acatar os 11 fatores de liderança descritos neste capítulo, bem como alguns outros fatores. Aqueles que fazem desses atributos a base de sua liderança encontram muitas oportunidades de liderar em qualquer esfera da vida. As 10 principais causas do fracasso na liderança. A seguir, relacionamos as principais falhas dos líderes que fracassam. Saber o que não fazer é tão essencial quanto saber o que fazer. 1. Incapacidade de organizar detalhes. Liderança eficiente requer a capacidade de organizar e dominar detalhes. Um líder genuíno nunca está ocupado demais para fazer qualquer coisa que possa ser requisitada em sua posição de líder. Seja líder ou seguidor, quando admite que está ocupado demais para mudar seus planos ou para dar atenção a qualquer emergência, você admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relacionados à posição. Isso significa, é claro, que você deve adquirir o hábito de delegar detalhes a subordinados capazes. 2. Relutância em servir com humildade. Os líderes verdadeiramente grandes se dispõem, quando a ocasião exige, a realizar qualquer tipo de tarefa que pediriam para outro executar. O maior dentre vós será servo de todos. É uma verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. 3. Expectativa de pagamento pelo que sabem, não pelo que fazem com o que sabem. O mundo não paga pelo que você sabe. Ele paga pelo que você faz ou induz outros a fazerem. 4. Medo da concorrência dos seguidores. Líderes que temem que um de seus seguidores possa assumir sua posição vão,
quase que, com toda certeza, viver a realização desse medo mais cedo ou mais tarde. Os líderes capazes treinam suplentes para quem podem delegar qualquer um dos detalhes de sua posição. Só assim os líderes podem se desdobrar, estar em muitos lugares e dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É uma verdade eterna que os líderes recebem remuneração mais alta pela capacidade de fazer outras pessoas executarem tarefas do que poderiam receber por seus próprios esforços. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento do trabalho e pela personalidade magnética, aumentar consideravelmente a eficiência de outras pessoas e levá-las a prestar mais e melhores serviços do que poderiam prestar sem a sua orientação. 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências ou criar planos para orientar os seguidores de forma eficiente. 6. Egoísmo. Líderes que reivindicam toda a honra pelo trabalho de seus seguidores certamente despertarão ressentimento. O líder grande, de fato, não reivindica honra nenhuma. Grandes líderes se contentam ao ver as honras, quando existem, ir para os seus seguidores, porque os grandes líderes sabem que a maioria das pessoas trabalha mais por elogio e reconhecimento do que por dinheiro. 7. Intemperança. Os seguidores não respeitam um líder descontrolado. Além disso, intemperança de qualquer tipo destrói a resistência e a vitalidade daqueles que se entregam a ela. 8. Deslealdade. Talvez devesse estar no topo da lista. Líderes que não são fiéis ao dever e aos que estão acima e abaixo deles não podem se manter na liderança por muito tempo. A deslealdade marca o indivíduo como alguém abaixo da crítica e conquista o merecido desprezo. A falta de lealdade é uma das principais causas do fracasso em todas as esferas da vida. 9. ênfase na autoridade da liderança. O líder eficiente lidera encorajando e não tentando instilar medo no coração dos que o seguem. Os líderes que tentam impressionar seus seguidores com sua autoridade se enquadram na categoria da liderança pela força. Se você é um verdadeiro líder, não precisa anunciar esse fato. Ele fica evidente em sua conduta, sua solidariedade, compreensão, justiça e na demonstração de que você conhece seu trabalho. 10. ênfase no título. Líderes competentes não precisam de título para ter o respeito dos seguidores. Os líderes que exageram a importância de seus títulos geralmente não têm mais nada a enfatizar. A porta da sala do verdadeiro líder está aberta a todos, sem formalidades ou ostentação. Essas são algumas das causas mais comuns do fracasso na liderança. Qualquer uma delas é suficiente para levar ao fracasso. Se você almeja a liderança, estude cuidadosamente a lista e procure se livrar dessas falhas. Comentário. Warren Bennis, professor de gestão e organização, disse: um gestor é alguém que faz as coisas corretamente. Um líder é alguém que faz a coisa certa. A almirante Grace Hopper era oficial de mais alta graduação da Marinha quando foi entrevistada pelo 60 Minutes. Ela disse: você administra coisas, você lidera pessoas. Quando e como se candidatar a um cargo? A informação aqui descrita é resultado de muitos anos de experiência durante os quais milhares de homens e mulheres foram ajudados a comercializar seus serviços de maneira eficiente. Comentário. Os currículos pela internet, por e-mail e fax mudaram radicalmente a forma como os empregadores recrutam novos funcionários e como a maioria das pessoas se candidata a empregos. No entanto, quem pensa enriquece nunca foi destinado à maioria das pessoas. Foi escrito para aqueles que querem se destacar. Se você é essa pessoa, os editores desta edição atualizada recomendam enfaticamente que pense com seriedade sobre cada uma das sugestões a seguir a respeito de como se candidatar a uma vaga e preparar um currículo. Se você se sente inclinado a pensar que essas sugestões são óbvias, simplistas ou ultrapassadas, nós garantimos que não são. Nos casos em que é necessária alguma atualização do material, adicionamos comentários. 1. Agências de emprego. É preciso ter o cuidado de selecionar apenas empresas sérias que possam mostrar registros adequados de resultados satisfatórios. Como qualquer um no mercado de trabalho sabe, hoje as agências de emprego vão de empresas que fornecem mão de obra temporária a headhunters que fazem a ponte entre executivos de alto nível e empresas que procuram gestores com talento e experiência.
Se você procura uma posição de nível médio ou superior, aquele velho ditado sobre receber aquilo que paga é particularmente verdadeiro. 2. Anúncio em jornais, publicações da área, revistas. Classificados podem dar resultados satisfatórios àqueles que se candidatam a posições que não exigem experiência administrativas ou assalariadas. Para aqueles que procuram cargos executivos, um anúncio bem redigido e bem diagramado, embora mais caro, pode ser melhor. A edição deve ser preparada por um especialista que entenda como injetar as qualidades suficientes para produzir respostas. Para indivíduos, a abordagem do anúncio não é muito comum no mercado de trabalho contemporâneo. Mas, por isso mesmo, se você tem certeza da posição que deseja, um anúncio bem escrito e bem diagramado, anunciando suas qualidades em um veículo adequado da área, pode ser o que você necessita para atrair a atenção que quer. No entanto, se tentar essa abordagem, esteja preparado para pagar caro por ela. Na verdade, você vai entrar no campo da publicidade. E é uma regra geral na publicidade que um só anúncio raramente vende qualquer coisa. Geralmente são necessárias exposições múltiplas antes que o comprador, ou empregador nesse caso, se sinta motivado a contratar um produto, você. 3. Cartas pessoais de candidatura. Devem ser dirigidas a empresas ou indivíduos específicos que possam precisar do tipo de serviço ou experiência que você tem para oferecer. As cartas devem ser escritas sempre com capricho e assinadas de próprio punho. Você deve incluir um currículo completo ou um resumo das suas qualificações. Tanto a carta de candidatura como o currículo devem ser preparados por um especialista. No mercado de trabalho contemporâneo, mandar uma carta se oferecendo quando nenhuma vaga foi anunciada pode de fato ser uma abordagem muito bem sucedida. Mas isso vale apenas para aqueles que realmente sabem o que querem e se dedicam a preparar uma apresentação convincente. Gestores encarregados das contratações estão sempre de olho em possíveis bons funcionários. Se receberem uma apresentação bem construída e intrigante que indique claramente que você está interessado em uma vaga quando ela estiver disponível, esse material não será descartado. E a primeira coisa que os bons gestores fazem quando tem uma vaga aberta é pesquisar em seus arquivos. Quando isso acontecer, se sua apresentação tiver deixado uma impressão boa e convincente, ela estará lá. A única questão é, você está disposto a se disponibilizar quando chamarem? Se está só tirando para todos os lados e distribuindo uma carta padronizada na esperança de conseguir um emprego, é bem provável que não dê certo. Essa abordagem não é para alguém que procura um emprego. Essa abordagem é só para aqueles que realmente querem uma carreira específica. 4. Candidatar-se pessoalmente. Em alguns casos, pode ser mais eficaz se o candidato oferecer pessoalmente seus serviços a futuros empregadores. Nesse caso, deve ser apresentada uma declaração completa por escrito com as qualificações para o cargo, já que os empregadores potenciais provavelmente vão querer discutir seu currículo com os sócios. Solicitar uma entrevista quando nenhuma vaga foi anunciada é uma declaração ainda mais forte de que você sabe o que quer e está falando sério sobre trabalhar em um setor específico. Se adotar essa abordagem, lembre-se de que está pedindo o tempo de alguém. Alguns gestores não serão receptivos porque isso não se enquadra na política da empresa, e outros vão considerar um aborrecimento. Essa abordagem só vai funcionar se você estiver confiante de que pode causar uma impressão excepcional pessoalmente. Se deixar uma impressão forte e positiva, será lembrado quando houver uma vaga disponível. 5. Candidatura por indicação de conhecidos. Quando possível, o candidato deve abordar empregadores potenciais por intermédio de algum conhecido em comum. Esse método é particularmente vantajoso no caso daqueles que procuram contatos executivos e não querem dar a impressão de estar se oferecendo. Informação a ser fornecida em um currículo por escrito. Um bom currículo deve ser preparado com tanta atenção quanto a de um advogado ao preparar a papelada de um caso que será julgado no tribunal. A menos que o candidato tenha experiência na preparação desses documentos, é melhor consultar um especialista. Quando empresas bem-sucedidas querem anunciar, contratam especialistas que entendem a psicologia da propaganda para vender seus produtos. Se você está vendendo seus serviços pessoais, deve fazer a mesma coisa. Comentário:
O mercado de trabalho dos Estados Unidos nunca foi tão ruim quanto na época em que Napoleão Hill escreveu o parágrafo anterior. Por causa da Grande Depressão, muitos adultos nunca haviam tido nenhum tipo de emprego estável, muito menos um cargo de carreira, e havia poucos lugares para aprender a procurá-los. Desde então, muitos livros excelentes foram publicados sobre o assunto e as empresas que oferecem ajuda profissional na preparação de currículos tornaram-se muito comuns. No entanto, nem livros nem redatores são mágicos. Tudo começa com o que você tem para oferecer. Os editores dessa edição sugerem que você comece a montar sua apresentação usando as diretrizes fornecidas abaixo. Quando tiver um rascunho inicial, você deve procurar pelo menos um dos livros sobre o assunto para ver quais sugestões oferecidas podem ajudá-lo a vender seus serviços melhor do que você já fez. Então, dependendo de quanto estiver satisfeito, você também pode procurar os conselhos de um profissional especializado nessas apresentações. Tome cuidado com duas coisas. Primeiro, tenha certeza de que sua apresentação não ficou parecida com o produto de uma fábrica de currículos. Tendo recebido muitos currículos ao longo dos anos, os editores advertem que alguns profissionais usam as mesmas frases feitas, palavras-chave e formatos para todos os clientes. Isso pode ser uma dica certeira de que outra pessoa preparou seu currículo ou de que você simplesmente o copiou de um livro. A intenção é fazer o seu currículo se destacar. A segunda coisa com a qual você deve tomar cuidado é não exagerar na tentativa de se destacar. Existe um ponto de equilíbrio entre chamar a atenção do empregador e dar a impressão de que está se esforçando mais do que deveria. Por exemplo, se você é um executivo de marketing em Nova York e se candidata a uma empresa em Los Angeles, mandando seu currículo em uma embalagem de pãezinhos frescos por FedEx na manhã seguinte, provavelmente cria uma boa impressão. Mas mandar um alvo de dardos com sua imagem no centro pode ser considerado engraçadinho demais e um pouco exagerado. A astúcia é bom, mas profissionalismo é indispensável. Nunca seja astuto a ponto de não parecer profissional. A seguir, você verá um conjunto de diretrizes para a preparação do seu currículo. Como parte da busca por emprego consiste em responder a anúncios de vagas e como se tornou comum responder enviando o currículo via fax, as diretrizes de Napoleão Hill devem ser usadas para preparar duas apresentações distintas. Como Hill sugere abaixo, você deve preparar uma apresentação elaborada para ser enviada por correio ou levada pessoalmente, mas também deve preparar uma segunda versão mais curta, criada especificamente para ser mandada por fax. Tome cuidado para a versão de fax ser completa e interessante, mas sem ultrapassar 3 páginas. Sua apresentação deve conter as seguintes informações. 1. Educação. Informe rapidamente, mas com exatidão, qual o grau de escolaridade e em que área se especializou, fornecendo os motivos para essa especialização. Nunca exagere. Este é um conselho muito sério e vale não só para a educação, mas também para as duas próximas categorias, experiência e referências. Os empregadores espertos vão verificar as 3 áreas. As leis trabalhistas se tornaram tão exigentes que os empregadores que ocupam cargos de responsabilidade tomam muito cuidado com quem contratam. Existem regras sobre coisas como a diferença entre emprego assalariado e pago por hora, assédio sexual, o que constitui motivo de demissão, quais perguntas podem e não podem ser feitas nas entrevistas de emprego e uma série de outras coisas que deixam o empregador exposto a eventuais ações judiciais. Consequentemente, os empregadores inteligentes, como aqueles com quem você quer trabalhar, vão verificar sua educação, experiência e referências. Além disso, tenha em mente que você está fornecendo informações que o acompanharão pelo resto de sua carreira. Se acompanha as notícias, você sabe que nos últimos tempos até altos executivos foram demitidos, militares foram para a reserva em desgraça, políticos foram removidos do cargo e professores foram forçados a se demitir. Tudo porque alguém verificou seus antecedentes e descobriu que eles haviam exagerado em suas qualificações. 2. Experiência. Se você tem experiência em cargos semelhantes aos que procura, descreva por completo. Dê nomes e endereços de ex-empregadores. Indique claramente qualquer experiência especial que você tenha tido e que o capacita para ocupar o cargo que busca. 3. Referências. Praticamente todas as empresas querem saber o máximo possível do histórico de funcionários potenciais que buscam cargos de responsabilidade. Anexe cópias de cartas de ex-empregadores, de professores,
com quem estudou e de pessoas proeminentes cujo julgamento seja confiável. 4. Fotografia. Inclua uma fotografia recente e profissional como parte de sua apresentação. No mercado de trabalho contemporâneo, esta não é uma prática comum. No entanto, por experiência própria, os editores dessa edição sabem que isso pode ser vantajoso. Recebemos só um pedido de emprego com fotografia, mas sem dúvida foi a foto que nos levou a chamar o candidato para a entrevista. Se você acredita que sua aparência causa uma boa impressão profissional, talvez deva considerar essa abordagem comum. Existe o risco de ser considerado vaidoso ou egocêntrico, mas também pode ser que tenha alguma vantagem com essa apresentação. 5. Solicite uma posição específica. Nunca se candidate só a um emprego. Isso indica que você não tem qualificações específicas. 6. Indique suas qualificações para o cargo específico a que se candidata. Dê todos os detalhes dos motivos pelos quais acredita ser qualificado para o cargo específico que procura. Esse é o detalhe mais importante da sua candidatura. Vai determinar, mais do que qualquer outra coisa, que tipo de consideração você recebe. 7. Ofereça-se para trabalhar em caráter experimental. Pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência provou que isso raramente deixa de resultar em pelo menos um período de teste. Se você tem certeza de suas qualificações, um teste é tudo de que precisa. Aliás, essa oferta indica que você tem confiança em sua capacidade para ocupar o cargo que busca. É muito convincente. Deixe claro que a oferta é baseada na confiança que tem em sua capacidade para preencher o cargo, na confiança na decisão de seu eventual empregador de contratá-lo após o período de experiência e em sua determinação em conquistar o posto. Como você vai ver no capítulo 10, quando ler a história de como Napoleon Hill se candidatou para trabalhar com Rufus Ayers, Hill dá esse conselho com base em sua experiência pessoal. Infelizmente, esse é um caso em que os tempos podem ter mudado tanto que a abordagem raramente é aplicável. Hoje, as modernas leis trabalhistas e a política empresarial podem impedir que um trabalhador aceite essa oferta, mas muitas empresas têm programas de estágio que permitem que o empregador teste funcionários para ver como eles se adaptariam. 8. Conhecimento da empresa de seu empregador potencial. Antes de candidatar-se a um cargo, faça pesquisas suficientes para se familiarizar com a empresa e demonstre o conhecimento que adquiriu neste campo. Isso vai impressionar, pois mostra que você tem imaginação e um interesse real na posição que procura. Quando demonstrar esse conhecimento, e você certamente deve demonstrá-lo, lembre-se de que estará falando com pessoas que realmente conhecem a empresa. Mesmo pesquisando muito, na melhor das hipóteses, você só saberá sobre os negócios. Se tentar parecer muito informado ou familiar, pode acabar dando um tiro no pé e revelando que tem apenas uma visão superficial do negócio. A menos que você já esteja trabalhando na área específica e tenha insights com base na experiência, não seja presunçoso. Use seu conhecimento para demonstrar que estudou e se preparou, que está realmente interessado. Mas não tente dizer ao empregador potencial como você administraria a empresa. Lembre-se de que não é o advogado que conhece mais leis que sai vencedor, mas aquele que melhor prepara seu caso. Se o seu caso for devidamente preparado e apresentado, você terá percorrido mais da metade do caminho para a vitória. Não tenha medo de estender sua apresentação por tempo excessivo. Os empregadores estão tão interessados em contratar os serviços de candidatos bem qualificados quanto você em garantir o emprego. De fato, o sucesso dos empregadores mais bem-sucedidos é decorrente da capacidade de escolher subordinados bem qualificados. Eles querem todas as informações disponíveis. Conforme mencionado anteriormente, um currículo enviado por fax não deve ter mais que 3 páginas e nele você deve indicar que terá prazer em fornecer um currículo mais detalhado caso solicitado. Lembre-se de mais uma coisa. Organização ao preparar o currículo e a carta de apresentação indica que você é uma pessoa caprichosa. Vendedores bem-sucedidos se vestem com cuidado. Eles entendem que a primeira impressão é duradoura. Sua apresentação é o seu representante de vendas.
Dê a ela um bom traje para que se destaque em comparação a qualquer outra coisa que seu futuro empregador já tenha visto. Se a posição que você procura vale a pena, compensa caprichar ao ir atrás dela. Mais importante, se você se vender de uma maneira que mostre sua individualidade, provavelmente terá um salário melhor desde o início, mais do que teria caso se candidatasse ao emprego da maneira usual e convencional. Quando o pacote de currículos estiver completo, você deve preparar cópias individuais e personalizadas para cada empresa ou pessoa a quem se apresentará. Esse toque pessoal certamente vai chamar a atenção. Garanta um currículo bem digitado, revisado e impresso, adequadamente encadernado no melhor papel que puder obter. Sua fotografia deve ser incluída em uma das páginas. Faça uma página separada com o nome da empresa, caso pretenda enviá-lo para mais de uma. Se você procura emprego por meio de uma agência de emprego, peça ao agente que use cópias de sua apresentação quando for apresentar seus serviços. Isso vai ajudar a conquistar a preferência tanto do agente como dos potenciais empregadores. Eu ajudei a preparar apresentações para clientes que eram tão impressionantes e incomuns que resultaram na contratação do candidato sem uma entrevista pessoal. Se você quiser resultados semelhantes, siga as instruções ao pé da letra, melhorando-as de acordo com o que sua imaginação sugerir. Comentário: hoje todas as lojas de material de escritório oferecem uma grande variedade de papéis, pastas e materiais de apresentação que podem ser combinados de forma única e profissional. Com todas essas possibilidades disponíveis, se você apresentar só folhas de papel padrão grampeadas no canto, a resposta provavelmente também será padrão. Se você usar um pouco de criatividade, não deve ter problemas para preparar uma apresentação adaptada à empresa a qual está se candidatando, apropriada à posição que procura e que reflita sua personalidade e estilo. Como conquistar a exata posição que deseja? Todo mundo gosta de fazer o tipo de trabalho para o qual é mais adequado. Um artista gosta de trabalhar com tintas, um artesão com as mãos, um escritor gosta de escrever. Aqueles com talentos menos definidos preferem certas áreas do comércio e da indústria. Se tem uma coisa que os Estados Unidos fazem bem, é oferecer uma gama completa de ocupações. 1. Decida exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. 2. Escolha a empresa ou o indivíduo para quem deseja trabalhar. 3. Estude a empresa com relação a políticas, recursos humanos e oportunidades de progresso. 4. Analise a si mesmo, seus talentos e suas capacidades e descubra o que pode oferecer. Planeje meios específicos de oferecer vantagens, serviços, desenvolvimentos ou ideias que acredita poder entregar com sucesso. 5. Esqueça o emprego. Esqueça a existência ou não de uma vaga. Esqueça a rotina habitual do você tem um emprego para mim? Concentre-se no que você pode oferecer. 6. Quando tiver seu plano em mente, coloque-o no papel de forma clara e com todos os detalhes. 7. Apresente-o à pessoa adequada e o resto virá automaticamente. Toda empresa procura pessoas que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem espaço para alguém que tenha um plano de ação definido que seja vantajoso para ela. Esse procedimento pode consumir alguns dias ou semanas de tempo extra, mas a diferença no salário, no progresso e no reconhecimento vai evitar anos de trabalho duro e salário baixo. O método tem muitas vantagens e a principal é que você pode economizar entre 1 e 5 anos do seu tempo para alcançar um objetivo determinado. Toda pessoa que começa ou embarca a meio caminho da subida da escada consegue essa façanha por planejamento deliberado e cuidadoso. O novo jeito de vender serviços. Homens e mulheres que comercializam seus serviços devem reconhecer a mudança que ocorreu na relação entre empregador e empregado. No futuro, esse relacionamento deve ser mais como uma parceria composta por empregador, empregado e o público por eles atendido. No passado, empregadores e empregados negociavam entre si,
sem levar em conta que, na verdade, estavam negociando à custa da terceira parte, o público a que serviam. Tanto empregador quanto empregado devem pensar em si como colegas de trabalho, cuja tarefa é servir ao público de forma eficiente. Comentário. No parágrafo anterior e na próxima seção, Napoleon Hill mais uma vez demonstra sua antevisão dos rumos que os negócios nos Estados Unidos seguiriam. Como você vai ver, o que ele afirma em relação às empresas de carvão e gás seria posteriormente aplicável também aos monopólios telefônicos e, ainda mais tarde, às empresas de software e internet e às operadoras de TV a cabo, quando os concorrentes começaram a oferecer TV por satélite. Esse retrato de como e por que os negócios mudaram deve fornecer um mapa para a atitude que você deve adotar e como deve se comportar para alcançar o sucesso que está buscando. Durante a Depressão, passei vários meses na região do Anthracite, na Pensilvânia, estudando condições que quase destruíram a indústria do carvão. As mineradoras de carvão e os sindicatos endureceram muito a negociação dos contratos de trabalho. O preço da barganha foi repassado ao cliente, adicionado ao preço do carvão. No entanto, no final, eles descobriram que haviam sido prejudicados pelas próprias atitudes. Atrasos e preços elevados serviram, na verdade, para abrir o mercado à concorrência. Inadvertidamente, construíram um negócio maravilhoso para os fabricantes de fogões e fornalhas a óleo, bem como para os produtores de petróleo. Uma experiência semelhante aconteceu com as empresas de gás. Todo mundo lembra do tempo em que o leitor da companhia de gás batia na porta com força suficiente para quebrar as vidraças. Quando abriam a porta, ele entrava sem ser convidado, com uma carranca que dizia claramente: "Por que diabo me fez esperar tanto?" Tudo isso mudou. O leitor da companhia de gás hoje se comporta como um cavalheiro encantado em servi-lo, senhor. Antes que as empresas de gás entendessem que seus leitores carrancudos ofendiam os clientes, a concorrência, os educados vendedores de fogões a óleo, chegaram e estabeleceram um negócio próspero rapidamente. Esses exemplos servem para mostrar que estamos onde estamos e somos o que somos em consequência de nossa própria conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla negócios, finanças e transporte, esse mesmo princípio controla os indivíduos e determina seu status econômico. Cortesia e serviço são as senhas do merchandising hoje e se aplicam a quem comercializa serviços pessoais ainda mais diretamente do que ao empregador. Em última análise, você é empregado pelo cliente. Se deixar de servir bem, tanto você quanto a empresa para a qual trabalha pagarão por isso com a perda do privilégio de servir. Qual a sua avaliação de QQE? Já foram aqui descritas com clareza as causas de sucesso efetivo e permanente na prestação de serviços. A menos que essas causas sejam estudadas, analisadas, compreendidas e aplicadas, ninguém pode vender serviços de forma eficaz e permanente. Todo indivíduo deve ser a própria equipe de vendas de seus serviços pessoais. A qualidade e a quantidade do serviço prestado e a disposição com que é prestado determinam o preço e a duração da contratação. Para comercializar seus serviços pessoais de maneira efetiva, o que significa um mercado permanente a um preço satisfatório e em condições agradáveis, você deve adotar a seguir a fórmula QQE. QQE significa que qualidade mais quantidade mais espírito de cooperação adequado é igual à técnica de vendas perfeita do serviço. Lembre-se da fórmula QQE, mais faça mais, aplique-a como hábito. Analise a fórmula para ter certeza de que compreende exatamente o que significa. Qualidade de serviço significa desempenhar cada detalhe relacionado à sua posição da maneira mais eficiente possível, sempre com o objetivo da maior eficiência. Quantidade de serviço significa o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz, em todos os momentos, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado, enquanto desenvolve maior capacidade pela prática e experiência. A ênfase é novamente colocada na palavra hábito. Espírito de serviço significa o hábito da conduta agradável e harmoniosa, que induzirá a cooperação de associados e colegas de trabalho.
Qualidade e quantidade adequadas de serviço não são suficientes para assegurar um mercado permanente para seus serviços. O espírito em que você entrega o serviço é um forte fator determinante relacionado tanto ao preço que você consegue alcançar como à duração do seu emprego. Andrew Carnegie destacou esse ponto em sua descrição dos fatores que levavam ao sucesso na comercialização de serviços pessoais. Ele enfatizou várias vezes a necessidade de uma boa conduta harmoniosa. Enfatizou repetidamente que não manteria nenhum homem, por maiores que fossem a quantidade e a qualidade de seu trabalho, a menos que ele trabalhasse em espírito de harmonia. Carnegie insistia para que seus empregadores trabalhassem mantendo uma disposição agradável uns com os outros. Para provar que valorizava muito essa qualidade, ajudou muitos que atenderam aos seus padrões para enriquecer. Os que não se adaptavam tiveram que dar espaço para outros que correspondiam aos requisitos. A importância de uma personalidade agradável foi destacada por ser muito importante para a prestação do serviço no espírito adequado. Se você tem uma personalidade agradável e presta um serviço em espírito de harmonia, esses recursos geralmente compensam o que pode faltar tanto na qualidade quanto na quantidade de serviço que você presta. Nada, no entanto, pode ser eficientemente substituído pela conduta agradável. O valor do capital de seus serviços. A pessoa cuja única fonte de renda é a venda de serviços pessoais é uma comerciante, assim como a pessoa que vende bens físicos, e está sujeita exatamente às mesmas regras de conduta do comerciante que vende mercadorias. Enfatizo esse ponto porque muitos que vivem da venda de serviços pessoais cometem o erro de se considerar livres das regras de conduta e responsabilidades atribuídas a quem se dedica a comercializar produtos. Os tempos do trabalhador ambicioso foram substituídos pelos tempos do doador. O verdadeiro valor capitalizado do seu poder intelectual pode ser determinado pela renda que você obtém comercializando seus serviços. Uma estimativa justa do valor de capital de sua força intelectual pode ser feita usando os seguintes pressupostos. Dinheiro, o montante do capital, pode ser tomado emprestado de um banco a certa taxa de juros. Dinheiro não vale mais que cérebro e muitas vezes vale muito menos. Portanto, se o seu poder intelectual é tão valioso quanto o dinheiro, na verdade, você deveria estar emprestando o seu poder intelectual, sua quantidade de capital, pelo menos com a mesma taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro. Isso significa que o que você ganha em um ano, sua renda, é comparável ao que o banco ganha com o empréstimo em um ano, ou os juros que cobra. Você pode, então, calcular o valor do capital de sua força intelectual usando essa fórmula. Divida 100 pela taxa atual de juros cobrada pelos bancos para emprestar dinheiro. Em seguida, multiplique o resultado pelo valor da sua receita anual. Por exemplo, suponha que a taxa de juros atual seja de 5%. Suponha que sua renda anual seja de $50 mil. A fórmula seria a seguinte: 100 divididos por 5 são 20, e 20 multiplicados por $50 mil equivale a $1 milhão. Portanto, se você emprestar seu poder intelectual, seu capital, com a mesma taxa que o banco cobra para emprestar dinheiro, 5% de juros, sua força intelectual valerá $1 milhão. Cérebros competentes, se comercializados com eficiência, representam uma forma de capital muito mais desejável que o dinheiro necessário para operar uma empresa que comercializa bens. E isso é verdade porque cérebros são uma forma de capital que não pode ser depreciada permanentemente pelas crises econômicas, nem roubada ou gasta. Além disso, o dinheiro essencial para a condução dos negócios é tão inútil quanto uma duna de areia até se associar a cérebros eficientes. As 31 grandes causas de fracasso. A maior tragédia da vida consiste de indivíduos que tentam para valer e falham. A tragédia está na maioria esmagadora de pessoas que falham em comparação às poucas que alcançam o sucesso. Tive o privilégio de analisar vários milhares de homens e mulheres, 98% dos quais classificados como fracassos. Minha análise provou que existem 13 grandes princípios pelos quais as pessoas acumulam fortunas.
Cada um deles tem um capítulo próprio neste livro. E 31 grandes motivos para o fracasso. As 31 causas de fracasso estão relacionadas abaixo. Ao ler a lista, avalie-se ponto a ponto. Isso ajuda a descobrir quantas dessas causas de fracasso existem entre você e o sucesso. 1. Antecedentes hereditários desfavoráveis. Há pouca coisa, se é que alguma, que se possa fazer por pessoas que nasceram com uma deficiência de poder intelectual. Esta é a única das 31 causas de fracasso que não podem ser facilmente corrigidas por qualquer indivíduo. Minha filosofia só pode oferecer um método para superar essa fraqueza com o auxílio do Mastermind. 2. Falta de um objetivo bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para quem não tem um propósito central, ou objetivo definido a alcançar. De cada 100 pessoas que analisei, 98 não tinham tal objetivo. Talvez essa tenha sido a principal causa de seu fracasso. 3. Falta de ambição para mirar acima da mediocridade. Não posso oferecer esperança para quem é tão indiferente que não quer progredir na vida e não se dispõe a pagar o preço. 4. Educação insuficiente. Esta é uma desvantagem que pode ser superada com relativa facilidade. A experiência provou que as pessoas mais bem educadas são muitas vezes as autodidatas que se fizeram por si. É preciso mais que um diploma universitário para fazer de você uma pessoa com educação. Qualquer pessoa educada aprendeu a conquistar o que quiser na vida sem violar os direitos dos outros. Educação não consiste tanto em conhecimento, mas em conhecimento aplicado de forma eficiente e persistente. Você não é pago apenas pelo que sabe, mas pelo que faz com o que sabe. 5. Falta de autodisciplina. A disciplina é consequência do autocontrole. Isso significa que você deve controlar todas as qualidades negativas. Antes que possa controlar as condições, você deve se controlar. O autocontrole é a tarefa mais difícil que você vai enfrentar. Se não se dominar, você será dominado por si mesmo. Quando olha para o espelho, você pode ver tanto o seu melhor amigo quanto o seu pior inimigo. 6. Saúde deficiente. Ninguém pode ter sucesso notável sem uma boa saúde. Várias causas da saúde deficiente podem ser eliminadas com autodomínio e controle. As principais são: excesso de comida não faz bem à saúde, hábitos errados de pensamento ou pensamento negativo, uso errado do sexo e excesso de indulgência nele, falta de exercício físico adequado, suprimento inadequado de ar puro por respiração incorreta. 7. Influências ambientais desfavoráveis na infância. Se o galho é torto, a árvore também será. A maioria das pessoas que têm tendências para o crime as adquire em consequência de um ambiente ruim e de companhias inadequadas na infância ou juventude. 8. Procrastinação. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso. A procrastinação vive escondida dentro de cada ser humano, esperando pela oportunidade de estragar suas chances de sucesso. A maioria das pessoas passa a vida como fracassadas porque está esperando o momento certo para começar a fazer alguma coisa que vale a pena. Não espere, o momento nunca será perfeito. Comece onde está, trabalhe com as ferramentas que tem ao seu dispor e vai adquirir ferramentas melhores à medida que progride. 9. Falta de persistência. Muita gente começa bem, mas não sabe terminar as coisas que começa. As pessoas tendem a desistir ao primeiro sinal de derrota. Não há substituto para a persistência. Quem faz da persistência sua palavra de ordem descobre que o fracasso acaba se cansando e indo embora. O fracasso não sabe lidar com a persistência. 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para quem repele as pessoas por ter uma personalidade negativa. O sucesso é consequência da aplicação de poder, e poder se conquista pelo esforço cooperativo de outras pessoas. Uma personalidade negativa não promove cooperação. 11. Falta de controle sobre os impulsos sexuais. A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que levam à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, se controlada, pode ser convertida em outros canais criativos. 12. Desejo incontrolado por algo ao troco de nada. Um instinto de apostar leva milhões de pessoas ao fracasso. Prova disso pode ser encontrada no crash do mercado de ações de Wall Street em 1929,
quando milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro apostando na compra de ações na margem. Comentário. Para aqueles que não estão familiarizados com o mercado de ações e com comprar na margem, segue uma explicação simples do que causou o crash de 1929. A primeira coisa a entender é que antes da Grande Depressão, havia otimismo generalizado com a expansão da economia. As empresas cresciam e as pessoas que haviam investido nessas empresas estavam fazendo fortunas quase da noite para o dia. Quando o indivíduo comum viu quanto dinheiro outras pessoas ganhavam, quis entrar no esquema, e havia um jeito para isso. Mesmo quem não tinha dinheiro suficiente à disposição, podia comprar ações porque os corretores permitiam que clientes adquirissem ações na margem, pagando um valor equivalente a uma entrada. No entanto, parte do contrato de compra estipulava que, quando os corretores cobrassem as contas de margem, o que poderiam fazer a qualquer momento, os clientes teriam que entregar imediatamente a quantia para pagar o saldo devedor do valor original de compra. Por isso, Hill usou o termo apostar, quando se referiu ao mercado de ações. Essas pessoas comuns não estavam investindo em empresas, estavam apostando no aumento futuro do valor. A ideia dessas pessoas era que só teriam que ter o suficiente para pagar a margem, que era uma pequena porcentagem do custo total. Depois, quando o preço da ação subisse, elas venderiam, o que renderia dinheiro mais que suficiente para pagar o saldo do preço de compra devido ao corretor, e elas ficariam com a diferença. Isso funcionou bem enquanto os preços das ações continuaram subindo, mas quando o mercado de ações caiu, os corretores da bolsa cobraram as margens, e as pessoas que tinham comprado por preços que realmente não podiam pagar, descobriram que teriam que levantar o dinheiro. E foi por isso que tantas pessoas comuns foram arruinadas no crash de 1929. Elas apostaram dinheiro que não tinham comprando na margem. 13. Falta de capacidade de decisão bem definida. Indivíduos que alcançam o sucesso conseguem tomar decisões prontamente e modificá-las de forma muito lenta. Os que fracassam tomam decisões muito lentamente e as mudam de maneira frequente e rápida. Indecisão e procrastinação são gêmeas. Onde uma está, a outra também é encontrada. Elimine essa dupla antes que ela o prenda completamente na rotina do fracasso. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos. Pobreza, crítica, perda da saúde, perda do amor, velhice e morte. Você encontrará uma análise aprofundada desses 6 medos básicos no último capítulo. Eles devem ser dominados para que você consiga comercializar seus serviços de maneira eficiente. 15. Escolha errada do cônjuge. Esta é uma causa muito comum de fracasso. O casamento põe as pessoas em contato íntimo. A menos que a relação seja harmoniosa, é provável que o fracasso a acompanhe. Além disso, será uma forma de fracasso que destrói a ambição. 16. Excesso de cautela. A pessoa que não se arrisca geralmente tem que aceitar o que sobra depois que os outros acabaram de escolher. Cautela em excesso é tão ruim quanto a falta dela. Os dois extremos devem ser evitados. A própria vida é cheia de riscos. 17. Seleção incorreta de parceiros comerciais. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso nos negócios. Ao comercializar seus serviços pessoais, você deve tomar muito cuidado ao escolher um empregador que seja uma inspiração, além de inteligente e bem-sucedido. Imitamos aqueles com quem nos associamos de forma mais próxima. Escolha um empregador que vale a pena imitar. 18. Superstição e preconceito. A superstição é uma forma de medo, também é um sinal de ignorância. Pessoas bem-sucedidas mantêm a mente aberta e não têm medo de nada. 19. Escolha vocacional errada. Você não pode ter muito sucesso no trabalho de que não gosta. O passo mais importante na comercialização de serviços pessoais é selecionar uma ocupação na qual você possa mergulhar por inteiro. Embora dinheiro ou circunstâncias possam exigir que você faça algo de que não gosta por algum tempo, ninguém pode impedi-lo de traçar planos para alcançar seu objetivo na vida. Comentário. A maioria dos especialistas contemporâneos concorda com as afirmações de Napoleão Hill de que encontrar o trabalho que você ama é de importância fundamental para alcançar o sucesso verdadeiramente compensador. Este conceito coincide também com as atitudes modernas que têm inspirado uma série de livros, inclusive
Feel the Fear and Do It Anyway, de Susan Jeffers, Witchcraft, de Barbara Sher, e Do What You Love, The Money Will Follow, de Marcia Sineta. Os 3 livros se tornaram best-sellers, tratando desse conceito único. 20. Falta de concentração do esforço. O pau para toda obra raramente é bom em alguma delas. Concentre todos os seus esforços em um objetivo definido. 21. Hábito de gastar indiscriminadamente. Você não pode ter sucesso se estiver eternamente com medo da pobreza. Crie o hábito de economizar sistematicamente, reservando uma porcentagem definida de sua renda. Dinheiro no banco oferece uma base muito firme de coragem quando você for negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, você tem que aceitar o que for oferecido e ficar feliz por ter conseguido alguma coisa. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, você não pode ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagioso e a pessoa que o tem sob controle, em geral, é bem-vinda em qualquer grupo. 23. Intolerância. Quem tem a mente fechada para qualquer assunto raramente progride. Intolerância significa que você parou de adquirir conhecimento. As formas de intolerância mais prejudiciais são as relacionadas a diferenças de opinião religiosa, racial e política. 24. Intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança estão relacionadas a excessos no consumo de álcool e drogas e nas atividades sexuais. A indulgência excessiva em qualquer um desses hábitos pode ser fatal para o sucesso. 25. Incapacidade de cooperar com outros. Mais pessoas perdem o emprego e grandes oportunidades na vida por causa desta falha do que por todos os outros motivos combinados. É uma falha que nenhum empresário ou líder bem informado tolera. 26. Poder que não foi conquistado por esforço próprio. Filhos de pais ricos e herdeiros de dinheiro que não fizeram por merecer. Poder nas mãos de quem não conquistou gradualmente muitas vezes é fatal para o sucesso. Riqueza rápida é mais perigosa do que pobreza. 27. Desonestidade intencional. Não existe substituto para a honestidade. Você pode ser temporariamente desonesto devido a circunstâncias sobre as quais não tem controle, sem danos permanentes. Mas não há esperança para quem é desonesto por opção. Mais cedo ou mais tarde, seus atos terão consequências, e elas serão a perda da reputação e talvez até da liberdade. 28. Egocentrismo e vaidade. Essas qualidades são como luzes vermelhas que alertam os outros para se manterem afastadas. São fatais para o sucesso. 29. Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para buscar fatos com os quais possa pensar com precisão. Preferem agir com base em opiniões criadas por adivinhação ou julgamentos apressados. 30. Falta de capital. Esta é uma causa comum de fracasso entre aqueles que começam o negócio pela primeira vez. Você deve ter uma reserva de capital suficiente para absorver o choque de seus erros e ir em frente até ter construído uma reputação. 31. Nomeie aqui qualquer causa específica de fracasso que você tenha enfrentado e que não tenha sido incluída nesta lista. Nessas 31 grandes causas de fracasso está contida a descrição de praticamente todas as pessoas que tentam e fracassam. É bom você pedir para alguém que o conheça bem examinar essa lista com você e ajudá-lo em uma autoanálise em relação a cada uma dessas causas de fracasso. A maioria das pessoas não consegue se ver como os outros as veem. Você pode ser um dos que não consegue. Você sabe qual é o seu valor? A mais antiga das exortações é: conhece a ti mesmo. Se você comercializa mercadorias com sucesso, tem que conhecer a mercadoria. O mesmo é válido para o marketing de serviços pessoais. Você deve conhecer todas as suas fraquezas para superá-las ou eliminá-las por completo. Deve conhecer seus pontos fortes a fim de chamar a atenção para eles ao vender seus serviços. Você só consegue se conhecer por meio de uma análise precisa. Existe uma história sobre um jovem candidato a emprego que estava causando uma boa impressão até o gestor perguntar quanto ele pretendia ganhar. Ele respondeu que não tinha pensado em valor fixo, falta de objetivo definido. O gestor então propôs: vamos pagar tudo o que você vale, depois de uma semana de teste. Não posso aceitar, o candidato respondeu.
Já ganho mais do que isso onde estou empregado agora. Pode parecer engraçado, mas é sério. Antes mesmo de começar a negociar um salário melhor em seu emprego atual ou começar a procurar emprego em outro lugar, verifique se você vale mais do que recebe atualmente. Uma coisa é querer dinheiro, todo mundo quer mais. Mas valer mais é algo completamente diferente. Muitas pessoas confundem seu querer com seus justos direitos. Seus desejos financeiros não têm nada a ver com o seu valor. Seu valor é estabelecido inteiramente por sua capacidade de prestar um serviço útil ou de induzir outras pessoas a prestar tal serviço. Faça um inventário de si mesmo. A autoanálise anual é essencial no marketing eficiente de serviços pessoais, assim como você faria um inventário anual se atuasse no comércio. Além disso, sua análise anual deve mostrar uma diminuição nos defeitos e um aumento nas virtudes. Você progride, continua no mesmo lugar ou regride na vida. O objetivo deve seguir em frente. A autoanálise anual revela se houve progresso e, em caso afirmativo, quanto. Também revela todos os passos que você pode ter dado para trás. O marketing efetivo de serviços pessoais exige que você progrida, mesmo que lentamente. Essa autoanálise deve ser feita no fim de cada ano para que você possa incluir nas suas resoluções de ano novo quaisquer melhorias que ela demonstre serem necessárias. Faça esse inventário usando as seguintes perguntas e verifique as respostas com a ajuda de alguém que não permita que você minta para si mesmo. Questionário de autoanálise. 1. Alcancei o objetivo que estabeleci para este ano? Você deve trabalhar com o objetivo anual definido a ser alcançado como parte de seu principal objetivo de vida. 2. Entreguei o melhor serviço de que era capaz ou poderia ter melhorado alguma parte dele? 3. Entreguei a maior quantidade de serviço de que era capaz? 4. Meu espírito de conduta foi harmonioso e cooperativo em todos os momentos? 5. Permiti que o hábito da procrastinação diminuísse minha eficiência e, em caso afirmativo, em que medida? 6. Melhorei minha personalidade e, em caso afirmativo, de que maneira? 7. Persisti em meus planos até sua conclusão? 8. Tomei decisões pronta e definitivamente em todas as ocasiões? 9. Permiti que algum dos 6 medos básicos diminuísse minha eficiência? 10. Fui mais ou menos cauteloso do que devia ter sido? 11. Meu relacionamento com parceiros no trabalho foi agradável ou desagradável? Se foi agradável, a culpa foi parcial ou totalmente minha? 12. Dissipei minha energia por falta de concentração do esforço? 13. Mantive a mente aberta e fui tolerante em relação a todos os assuntos? 14. De que maneiras aperfeiçoei minha capacidade de prestar serviço? 15. Fui intemperado em algum dos meus hábitos pessoais? 16. Expressei aberta ou secretamente alguma forma de egocentrismo? 17. Minha conduta com meus associados conquistou o respeito deles? 18. Minhas opiniões e decisões foram baseadas em adivinhação ou análise e pensamento preciso? 19. Segui o hábito de orçar meu tempo, minhas despesas e minha renda e fui conservador nesses orçamentos? 20. Quanto tempo dediquei a esforço não lucrativo que poderia ter aproveitado melhor? 21. Como posso orçar meu tempo e mudar meus hábitos de forma a ser mais eficiente no próximo ano? 22. Mantive alguma conduta que não foi aprovada por minha consciência? 23. De que maneiras entreguei mais e melhor serviço do que aquele pelo qual fui pago? 24. Fui injusto com alguém e, em caso afirmativo, como? 25. Se eu tivesse comprado meus serviços, estaria satisfeito com a compra? 26. Estou na vocação certa e, caso não esteja, por quê? 27. O comprador dos meus serviços ficou satisfeito com o serviço que prestei? E se não, por quê? 28. Qual é a minha classificação atual em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Faça essa classificação de forma justa e honesta e peça a verificação de alguém que tenha coragem suficiente para fazer uma avaliação precisa.
depois de ler este livro até o fim pelo menos uma vez e ter certeza de que assimilou as informações deste capítulo, você estará pronto para criar um plano prático para comercializar seus serviços pessoais. Neste capítulo, você deve ter encontrado descrições adequadas de todos os princípios essenciais ao planejamento da liderança, as causas mais comuns de fracasso na liderança, uma descrição dos campos de oportunidade para a liderança, as principais causas do fracasso em todos os setores da vida e as perguntas importantes que devem ser usadas na autoanálise. Essa extensa e detalhada apresentação foi incluída porque será necessária caso você pretenda conquistar riqueza pela comercialização de serviços pessoais. Aqueles que perderam suas fortunas e aqueles que estão apenas começando a ganhar dinheiro não têm mais que serviços pessoais para oferecer em troca de riqueza. Portanto, é essencial que você tenha informações reais e práticas que serão necessárias para a comercialização de seus serviços da forma mais vantajosa. A assimilação e compreensão completa das informações o ajudarão a comercializar seus serviços e também o tornarão mais analítico e apto a julgar as pessoas. A informação será inestimável se você trabalha em um cargo executivo no qual seleciona funcionários. Onde e como encontrar oportunidades para acúmulo de riqueza? Agora que analisamos os princípios pelos quais se pode acumular riqueza, você naturalmente pergunta: onde posso encontrar as oportunidades para aplicar esses princípios? Muito bem, vamos fazer um inventário e ver o que os Estados Unidos da América oferecem à pessoa que busca riqueza. Para começar, lembre-se de que vivemos em um país onde todo cidadão respeitador da lei goza de liberdade de pensamento e liberdade de ação sem igual em qualquer outro lugar do mundo. A maioria nunca parou para analisar as vantagens dessa liberdade. Nunca comparamos nossa liberdade limitada com a liberdade reduzida em outros países. Aqui temos liberdade de pensamento, liberdade para escolher e desfrutar de educação, liberdade religiosa, liberdade política, liberdade para escolher uma empresa, profissão ou ocupação, liberdade para acumular e possuir toda a propriedade que pudermos reunir, liberdade para escolher o local de residência, liberdade no casamento, liberdade por meio de oportunidades iguais para todas as raças, liberdade de viajar de um estado para outro, liberdade na escolha de alimentos e liberdade para buscar qualquer posição de vida para a qual tenhamos nos preparado, até mesmo para a presidência dos Estados Unidos. Temos outras formas de liberdade, mas esta lista oferece uma visão geral das liberdades mais importantes que oferecem oportunidades de pensar e enriquecer. Os Estados Unidos são o único país que garante a todos os cidadãos, nativos ou naturalizados, uma lista tão ampla e variada de liberdades. A seguir, vamos rever algumas bênçãos que nossa ampla liberdade colocou em nossas mãos. Tome como exemplo a família norte-americana mediana com renda média e sobre os benefícios disponíveis para todos os membros da família nessa terra de oportunidade e abundância. Alimento. Próximos à liberdade de pensamento e ação estão alimento, vestuário e moradia, as 3 necessidades básicas da vida. Devido à nossa liberdade universal, a família norte-americana média tem disponível em sua porta a mais ampla seleção de alimentos a serem encontrados em qualquer lugar do mundo dentro de seu alcance financeiro. Moradia. A família média vive em um apartamento ou casa confortável, com luz, aquecimento, água e muitas comodidades. A torrada do café da manhã é feita em uma torradeira elétrica que custou apenas alguns dólares. O apartamento é limpo com um aspirador elétrico. Água quente e fria estão disponíveis o tempo todo na cozinha e no banheiro. O alimento é mantido refrigerado em uma geladeira, as roupas são lavadas e secas, os pratos são limpos e inúmeros aparelhos domésticos só precisam ser ligados na tomada para funcionar. A família dispõe de entretenimento e informações do mundo todo. 24 horas por dia se quiser, bastando ligar o rádio ou a televisão ou o computador. Vestuário. Em qualquer lugar dos Estados Unidos, a família com requisitos médios de vestuário pode se vestir confortavelmente gastando só uma pequena parcela de sua renda. Foram mencionadas apenas as 3 necessidades básicas de alimento, vestuário e moradia. O norte-americano médio também tem outras opções e vantagens disponíveis em troca de um esforço razoável. O norte-americano médio tem a segurança dos direitos de propriedade como não se encontra em nenhum outro país do mundo. Podemos colocar qualquer valor excedente em um banco com a garantia de que nosso governo vai protegê-lo e nos compensar caso o banco venha a falir. Qualquer pessoa que queira viajar de um estado para outro não precisa de passaporte nem de permissão de ninguém.
Você pode ir quando quiser e pode viajar de carro, trem, ônibus, avião, navio ou qualquer outro meio pelo qual possa pagar. Nota do canal RBP Quântica. Apesar do livro se atentar aos Estados Unidos da América, podemos dizer que no Brasil, onde vivemos, ainda temos muitas semelhanças com a nação norte-americana e ainda dispomos de muita liberdade, temos acesso a muitos recursos, somos um país rico, próspero, temos abundância de alimento, as famílias de classe média têm moradias confortáveis, com abastecimento adequado de energia, de aquecimento, né, tudo que é necessário, vestuário. Então, nós também gozamos dessa liberdade e dessa abundância, né? Vivemos num país rico e que temos muitos direitos e muitas possibilidades de escolha. Então, e que a gente possa continuar tendo o país dessa forma. Ok, voltando ao livro. O milagre que nos deu essas bênçãos. Muitas vezes ouvimos políticos proclamando a liberdade dos Estados Unidos quando pedem votos, mas raramente eles dedicam tempo ou trabalho para analisar a origem dessa liberdade. Como não tenho do que me queixar, ressentimento a expressar ou segundas intenções, faço uma análise franca dessa coisa misteriosa, abstrata e muito mal interpretada que dá a todos os cidadãos norte-americanos mais bênçãos, mais oportunidades para acumular riqueza e mais liberdade de qualquer natureza do que pode ser encontrada em qualquer outro país. Tenho o direito de analisar a origem e a natureza desse poder invisível porque conheci por mais de meio século muitos homens que organizaram esse poder e muitos que hoje são responsáveis por sua manutenção. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. O capital consiste não é só dinheiro, mas também de grupos de indivíduos altamente organizados e inteligentes que planejam meios de usar o dinheiro de forma eficiente para o bem do povo, bem como para obter lucros. Esses grupos consistem em cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas de negócios, publicitários, especialistas em transporte, contadores, advogados, médicos e outros homens e mulheres que possuem conhecimentos altamente especializados em todos os campos da indústria e dos negócios. Eles desbravam, experimentam e abrem caminhos em novos campos de empreendimento. Apoiam faculdades, hospitais, escolas, constroem boas estradas, publicam jornais, pagam a maior parte do custo do governo e cuidam dos muitos detalhes essenciais para o progresso humano. Em resumo, os capitalistas são o cérebro da civilização, pois fornecem todo o tecido de que se constituem a educação, o esclarecimento e o progresso humano. Dinheiro sem cérebro é sempre perigoso. Adequadamente utilizado, é o componente essencial mais importante da civilização. Para ter uma ideia do quanto o capital organizado é importante, imagine que seu trabalho é preparar e servir um café da manhã familiar simples, mas sem a ajuda do capital. Para servir o chá, você teria que fazer uma viagem à China ou à Índia. A menos que fosse um excelente nadador, você ficaria bem cansado antes de concluir a viagem de ida e volta. E teria outro problema. O que você usaria como dinheiro, mesmo que tivesse resistência física para atravessar o oceano nadando? Para servir açúcar, você teria que dar outro mergulho, dessa vez rumo às ilhas do Caribe, ou fazer uma longa caminhada até a área de açúcar de beterraba de Utah. Mas, mesmo assim, você poderia voltar sem o açúcar, porque o esforço organizado e dinheiro são necessários para produzir açúcar, sem falar no que é preciso para refinar, transportar e entregar esse açúcar à mesa do café da manhã em qualquer lugar nos Estados Unidos. Os ovos você poderia obter facilmente nas fazendas próximas, mas teria que dar uma caminhada bem longa até a Flórida ou Califórnia e voltar antes de poder servir suco de toranja. Você teria que andar também até o Kansas ou um dos outros estados que cultivam trigo para depois fazer o pão. Cereais secos teriam que ser excluídos do cardápio porque não estariam disponíveis, exceto pelo trabalho de um grupo treinado de trabalhadores de máquinas adequadas que exigem capital. Depois de descansar, você poderia nadar um pouquinho novamente, dessa vez até a América do Sul, onde pegaria algumas bananas. Na volta, poderia andar até a fazenda produtora de leite mais próxima para pegar um pouco de manteiga e creme.
Então sua família poderia se sentar e saborear o café da manhã. Parece absurdo, não? Bem, esse procedimento seria a única maneira possível de conseguir esses alimentos simples se não tivéssemos um sistema capitalista. O capital fundamental de nossa vida. O dinheiro necessário para a construção e manutenção de aviões, caminhões, trens e navios de carga utilizados na entrega desse café da manhã simples é tão grande que desafia a imaginação. Chega a bilhões de dólares, sem falar no exército de funcionários treinados necessário para pilotar todos esses aviões, caminhões, navios e trens. Mas o transporte é apenas uma parte dos requisitos da civilização moderna dos Estados Unidos capitalistas. Antes que haja o que transportar, algo deve ser cultivado ou fabricado e preparado para o mercado. Isso exige mais bilhões de dólares em equipamentos, máquinas, embalagens, marketing e salários de milhões de homens e mulheres. Os sistemas de transporte não brotam do chão e começam a funcionar automaticamente. Surgem das demandas da civilização. São criados pelo trabalho, engenhosidade e capacidade de organização das pessoas que têm imaginação, fé, entusiasmo, capacidade de decisão e persistência. Esses homens e mulheres são conhecidos como capitalistas. Eles são motivados pelo desejo de criar, construir, realizar, prestar serviços úteis, obter lucros e acumular riqueza. Por prestarem serviços sem os quais não haveria civilização, adquirem grande riqueza pessoal. Só para fazer um registro simples e compreensível, vou acrescentar que esses capitalistas são os mesmos homens e mulheres frequentemente denunciados como o sistema ganancioso ou Wall Street. Não estou tentando defender ou atacar nenhum grupo ou sistema econômico. O propósito deste livro, o objetivo ao qual dediquei fielmente mais de meio século, é apresentar a qualquer pessoa que queira esse conhecimento a filosofia mais confiável por meio da qual indivíduos podem acumular riqueza em quaisquer quantidades que desejem. As razões pelas quais analisei as vantagens econômicas do sistema capitalista são: 1. Destacar que todos que buscam riqueza devem reconhecer o sistema que controla todo o acesso a fortunas grandes ou pequenas e se adaptar a ele. 2. Apresentar o outro lado da imagem mostrada por políticos e demagogos e meios de comunicação que muitas vezes se referem ao capital organizado como se fosse algo nocivo. Este é um país capitalista. Foi desenvolvido por meio do uso do capital. Nós que reivindicamos o direito de compartilhar das bênçãos da liberdade, da oportunidade, que buscamos acumular riqueza, aqui devemos saber que nem riqueza nem oportunidades estariam disponíveis se o capital organizado não tivesse proporcionado esses benefícios. Existe apenas um método confiável de acúmulo e retenção legal de riqueza, e é a prestação de um serviço útil. Nunca foi criado um sistema no qual qualquer pessoa possa adquirir riqueza legalmente pela mera força dos números ou sem dar em troca um valor equivalente de uma forma ou de outra. Suas oportunidades em meio às riquezas. Os Estados Unidos oferecem toda a liberdade e toda a oportunidade de acumular riqueza que possam ser requeridas por qualquer pessoa honesta. Quando você vai caçar, escolhe áreas de caça onde haja animais em abundância. Quando está buscando riqueza, naturalmente vale a mesma regra. Se a riqueza que você busca, não negligencie as possibilidades de um país cujos cidadãos são tão ricos que só as mulheres gastam bilhões de dólares por ano em cosméticos e outros produtos de beleza. Não tenha tanta pressa para se afastar de um país cujos homens voluntariamente, até ansiosamente, pagam bilhões de dólares por ano por futebol, basquete, beisebol e todos os produtos relacionados a esses e outros eventos esportivos. Apenas alguns luxos e produtos não essenciais foram mencionados, mas lembre-se de que a produção e comercialização desses poucos produtos dão emprego regular a muitos milhões de homens e mulheres que recebem por seus serviços muitos milhões de dólares por mês e gastam esse dinheiro livremente, tanto em luxos quanto em necessidades. Lembre-se especialmente de que por trás de toda essa troca de mercadoria e serviços pessoais há uma abundância de oportunidades para acumular riquezas. Aqui, a liberdade norte-americana vem em sua ajuda. Nada impede que você ou alguém se envolva em qualquer parte do esforço necessário para continuar com todos esses negócios. Se você tem um talento superior, treinamento, experiência, pode acumular riqueza em grandes quantidades. Aqueles que não são tão afortunados podem acumular quantidades menores. Qualquer pessoa pode ganhar a vida em troca de uma quantidade equivalente de trabalho. Então é isso.
A oportunidade oferece suas ações. Tome iniciativa, escolha o que deseja. Crie seu plano, coloque o plano em ação e prossiga com perseverança. Os Estados Unidos capitalistas farão o resto. Pode contar com isso. O país garante a cada pessoa a oportunidade de prestar um serviço útil e amealhar riqueza proporcional ao valor do serviço. O sistema não nega a ninguém esse direito, mas não promete nada de graça. O próprio sistema é irrevogavelmente controlado pela lei da economia, que não reconhece nem tolera por muito tempo o pegar sem pagar.